Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão que já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Os resultados de ontem, né? Derrota do Botafogo e empate entre Volta Redonda e Boa Vista garantiram já a classificação do Vasco, independente do que aconteça no jogo de logo mais contra o Bangu. Inclusive, fica aqui aquele questionamento, né? O Vasco deve poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Bangu. O zagueiro Léo Pelé e o lateral Piton estão pendurados, né, com cartão amarelo. Caso levem ali o terceiro cartão amarelo, vão ficar de fora da primeira partida da semifinal. E aí, vale a pena poupar? A gente vai conversar aqui sobre isso, a gente vai dar uma olhada aqui também na tabela de classificação e vamos mostrar aqui também os possíveis resultados, né, para o Vasco pegar ou o Fluminense ou o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, e o que o Vasco precisa fazer para ter a vantagem do empate, né, na semifinal. Enfim, vamos explicar tudo isso aqui. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando do aplicativo OneFootball. Eu sempre falo aqui do aplicativo OneFootball no meu canal porque é um aplicativo muito bom que eu tenho no meu telefone. Você pode baixar no QR Code que está aparecendo agora na sua tela e eu vou te mostrar aqui mais ou menos, né, como é o aplicativo. Ó, abri aqui no meu celular o aplicativo, está aparecendo aí na sua tela, já aparece ali o Vasco como meu clube do coração e ali você tem as notícias do Vasco atualizadas, tem os jogos, tabela de classificação, o elenco completo do Vasco, vídeos sobre o Vasco, enfim, tudo você encontra ali no aplicativo OneFootball, que é parceiro oficial também do Vasco da Gama. Então, para você baixar o OneFootball e ter tudo isso na palma da sua mão, é só você vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link, ou então apontar a tela do seu telefone aí para o QR Code, né? Abrir sua câmera, apontar para o QR Code e baixar o OneFootball gratuitamente. O OneFootball que é parceiro aqui do canal. Bom, o Vasco encara o Bangu hoje em São Januário. A partida será às 19h30, 7h30 da noite, com transmissão exclusiva da Cazé TV. Você acompanha aqui pelo YouTube, ao vivo e de graça na Cazé TV. O Vasco já entra em campo classificado, né? Ontem o Botafogo foi derrotado pela Portuguesa jogando lá em Volta Redonda e esse resultado classificou automaticamente o Vasco, mesmo tendo uma partida a menos. Nesse momento o Vasco é o quarto colocado, mas pode terminar o campeonato na segunda colocação, né? A fase de classificação na segunda colocação e aí ter a vantagem do empate nos jogos da semifinal. A gente vai dar uma olhadinha aqui em como está nesse momento a classificação do Campeonato Carioca. O Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara com 25 pontos. O Fluminense venceu ontem o Flamengo de virada por 2-1. O Flamengo nesse momento é o segundo colocado com 23 pontos. O Volta Redonda é o terceiro com 20 pontos. E o Vasco, na quarta colocação, tem 20 pontos também. Você vê ali que o Vasco tem um jogo a menos, né? Que Fluminense, Flamengo e Volta Redonda. O Vasco ainda pode ultrapassar Flamengo e Volta Redonda. O Botafogo terminou aí a fase de classificação na quinta colocação com 19 pontos e vai ter que jogar a Taça Rio, né? Torneio ali entre o quinto e o oitavo para poder garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só o campeão da Taça Rio garante a vaga na Copa do Brasil, além dos 4, né, primeiros colocados do Campeonato Carioca. Então, a situação é a seguinte: Juninho, o Vasco vai pegar o Flamengo ou vai pegar o Fluminense na semifinal? Bom, depende do resultado de amanhã. E as contas são essas aqui. Eu anotei para não esquecer, né? Vamos lá. Se o Vasco perder para o Bangu amanhã, em São Januário, o Vasco vai enfrentar o Fluminense na semifinal e o Fluminense vai ter a vantagem dos resultados iguais, né? A vantagem do empate, a vantagem ali dos resultados iguais. São 2 jogos a semifinal. É jogo de ida e jogo de volta. Então, se o Vasco perder para o Bangu, o Vasco termina na quarta colocação, vai enfrentar o Fluminense na semifinal e aí o Fluminense tem a vantagem. Por exemplo,
o Fluminense venceu por 1-0 e depois o Vasco venceu por 1-0, o Fluminense se classifica. Se o Vasco empatar com o Bangu, o Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal e o Flamengo terá essa vantagem de 2 resultados iguais. E se o Vasco vencer o Bangu por qualquer resultado, 1-0, 2-1, 3-0, enfim, uma vitória simples. Se o Vasco vencer o Bangu, o Vasco termina a Taça Guanabara na segunda colocação e vai ter a vantagem dos resultados iguais jogando contra o Flamengo. Então é basicamente o seguinte, resumindo aqui de forma bem rápida. O Vasco enfrenta ou Flamengo ou Fluminense na semifinal. Se o Vasco perder para o Bangu, o Vasco enfrenta o Fluminense e o Fluminense tem a vantagem. Se o Vasco empatar com o Bangu, o Vasco enfrenta o Flamengo e o Flamengo tem a vantagem. Se o Vasco vencer o Bangu, o Vasco enfrenta o Flamengo e o Vasco tem a vantagem. Então, é muito importante uma vitória do Vasco amanhã para o Vasco garantir, né, a vantagem aí dos resultados iguais contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Bom, além da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco também garantiu a sua classificação para a Copa do Brasil de 2024, porque a partir de 2024, né, a classificação para a Copa do Brasil vem através dos estaduais e o Vasco, como ficou entre os 4 primeiros aí do Campeonato Carioca, garantiu de forma automática a sua vaga, né? O Botafogo, por exemplo, como eu disse, vai ter que disputar a Taça Rio e se for o campeão da Taça Rio, garante também essa vaga na Copa do Brasil. E agora a gente vem aqui para falar sobre Vasco e Bangu, né? Porque tem uma dúvida agora, né, na cabeça do torcedor vascaíno e na cabeça também do Maurício Barbieri. O Vasco já está classificado. É importante vencer para ter a vantagem contra o Flamengo, né, na semifinal. Porém, o Vasco tem aí o Léo Pelé e o Lucas Piton, que são 2 titulares absolutos do Vasco, que estão pendurados, né? Caso levem o 3º cartão amarelo, eles ficariam ali de fora do primeiro jogo da semifinal. E vem a pergunta, né? Poupa esses 2 jogadores? Deixa esses 2 jogadores de fora? Na minha visão, sim. Eu não jogaria com o Léo e não jogaria também com o Lucas Piton. Acho que não vale a pena correr esse risco. Eu acho que o Vasco tem capacidade de vencer a equipe do Bangu sem o Léo e sem o Lucas Piton. Então, eu não correria esse risco. Acho que o Vasco vai dominar a partida, o Vasco vai ter mais posse de bola, vai ser pouco exigido. Então, acho que dá para tirar o Léo Pelé e dá para tirar também o Lucas Piton e não correr esse risco, né, de ficar sem esses 2 jogadores que são importantíssimos para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Quero a sua aqui nos comentários. Bom, mudando completamente o assunto aqui agora, vamos falar de Zanocelo, né, jogador do Santos, que está em negociações com o Vasco da Gama, informação que foi dada ontem pelo Sport TV e depois confirmada pelo jornalista Lucas Pedrosa. A situação é a seguinte, o Zanocelo está insatisfeito lá no Santos, o Santos está numa crise danada, né, numa pindaíba danada, e o jogador pediu para ser negociado, né, pediu para ser afastado. O Vasco tentou a contratação do Zanocelo no início da temporada, a pedido do Maurício Barbieri, principalmente para substituir ali o Andrei Santos, né, que estava de saída. Na ocasião, o Vasco não conseguiu a contratação desse jogador, porque o Santos estava pedindo ali muito alto, né, cerca de 30 milhões de reais pelo jogador. O Vasco não estava disposto a pagar essa quantia, mas agora, com o jogador querendo sair, a tendência é que o Santos aceite uma proposta menor pelo Zanocelo, que foi oferecido, né, ao Vasco. Então, a negociação está acontecendo e o Vasco pode conseguir aí a contratação do Zanocelo, que tem apenas 20 anos de idade, tem passagem por seleção brasileira de base, tem muito potencial, é um jogador muito novo e o Vasco pode conseguir essa contratação aí pagando muito menos, né, do que o Santos exigia lá atrás. A gente acompanha de perto aqui essa situação do Zanocelo e tendo qualquer informação a gente traz aqui no canal. Tamo junto? Bom, eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje com o pré-jogo e depois com o pós-jogo aqui no canal Machão da Gama. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa seu like, até a próxima, fui!